Imagine viver em uma época em que uma única acusação podia decidir seu destino. Uma vizinha desconfiada, um rival invejoso ou até uma palavra mal interpretada. E, de repente, você estava diante do tribunal mais temido da história, a Inquisição. Criada para defender a fé, a Inquisição acabou se tornando um símbolo de perseguição, medo e silêncio. Mas será que ela foi apenas um instrumento de terror religioso? Ou havia também interesses políticos, econômicos e sociais escondidos por trás da cruz? Prepare-se. Hoje vamos investigar os segredos e as sombras da Inquisição, e você vai descobrir por que ela ainda é lembrada como um dos capítulos mais obscuros da Idade Média. O século XII foi marcado por transformações profundas. A Europa ainda estava sob o impacto das cruzadas, as cidades cresciam e novas ideias começavam a circular. Entre essas ideias estavam movimentos que a Igreja considerava heresias. Os cátaros no sul da França, que pregavam uma fé pura e rejeitavam a riqueza da Igreja. Os valdenses, que defendiam a simplicidade e a pregação leiga. Esses movimentos atraíam milhares de seguidores, ameaçando a autoridade papal. Diante disso, a Igreja decidiu agir. No início, usava pregadores para tentar converter os hereges. Mas, quando a persuasão falhou, veio a repressão. Em 1231, o Papa Gregório IX institucionalizou oficialmente o Tribunal da Inquisição. E, a partir daí, a caça às heresias ganhou força. O processo inquisitorial seguia uma lógica própria. Denúncia. Qualquer pessoa podia acusar alguém de heresia. Os inquisidores recolhiam testemunhos, muitas vezes sob segredo. Julgamento. O acusado era interrogado, podendo sofrer pressão psicológica ou tortura. Sentença. Podia variar de penitências espirituais até a morte na fogueira. Um detalhe importante. Muitas vezes não havia defesa justa. O silêncio podia ser interpretado como culpa, e a confissão, mesmo arrancada sob tortura, era considerada válida, era justiça, ou apenas uma forma de controlar pela intimidação. O poder da Inquisição não estava apenas nas punições. Imagine viver sabendo que qualquer vizinho podia denunciá-lo. Imagine-se vigiar o tempo todo, cuidando das palavras, dos gestos, até do que você lia ou ouvia. Esse clima de medo criava uma sociedade de silêncio e obediência. E é aqui que muitos historiadores veem a Inquisição não só como tribunal religioso, mas como uma arma de poder político. Para entender a brutalidade da Inquisição, precisamos olhar para os cátaros no sul da França. Eles acreditavam em um dualismo, um Deus do bem e um Deus do mal. Pregavam a simplicidade, rejeitavam a corrupção da Igreja e não aceitavam a autoridade papal. A Igreja respondeu com violência. Primeiro, organizou a Cruzada Albigense, 1209-229, uma guerra sangrenta que devastou cidades inteiras. Depois, usou a Inquisição para perseguir os sobreviventes. Milhares foram mortos e a cultura cátara praticamente desapareceu. Isso nos leva a uma questão. A Inquisição defendia a fé ou eliminava concorrentes ideológicos? Quem eram os inquisidores? Monges, juristas, homens da Igreja escolhidos por sua lealdade e disciplina. Entre os mais conhecidos está Tomás de Torquemada, o temido inquisidor da Espanha. Ele ficou marcado como símbolo da severidade e da intolerância. Mas nem todos eram monstros cruéis. Alguns inquisidores buscavam mais a conversão do que a punição. Ainda assim, o sistema em si favorecia o medo e a violência. Aqui chegamos a um dos pontos mais polêmicos, a tortura. Oficialmente, a Igreja dizia que a confissão deveria ser voluntária. Na prática, a tortura era vista como meio legítimo para obter a verdade. Métodos como o potro, esticar o corpo, a água, quase afogamento, e o fogo eram usados. Muitos confessavam qualquer coisa apenas para acabar com a dor. E essas confissões, mesmo falsas, alimentavam o poder da Inquisição. A pergunta inevitável: era busca pela verdade ou fabricação de culpados? Quando falamos em Inquisição, a mais famosa é a espanhola, criada em 1478 pelos reis católicos Fernando e Isabel.
O objetivo era garantir a unidade religiosa do reino, especialmente após a reconquista contra os muçulmanos. Aqui, a perseguição não se limitou a hereges. Judeus convertidos, os chamados conversos, e muçulmanos batizados moriscos eram constantemente vigiados, acusados de praticar secretamente sua fé. A Inquisição espanhola ganhou fama por seus processos espetaculares e pelas execuções públicas em autos de fé. Mas atenção, ela também servia como arma política dos reis para consolidar poder e controlar a sociedade. Em Portugal, a Inquisição surgiu em 1536. Seu alvo principal também eram os judeus convertidos, além de supostos feiticeiros e praticantes de magia. Durante séculos, os tribunais atuaram em Lisboa, Évora e Coimbra, espalhando medo. A influência foi tão grande que até o Brasil colonial teve casos ligados à Inquisição. No Brasil, pessoas foram investigadas e até condenadas por práticas consideradas heréticas, como o judaísmo secreto ou rituais populares. Isso mostra que a Inquisição ultrapassou fronteiras e deixou marcas até em terras distantes da Europa. Outro capítulo sombrio é a perseguição às bruxas. Embora nem todas as caças às bruxas tenham sido obra exclusiva da Inquisição, muitos tribunais civis também atuaram. Ela desempenhou papel crucial na construção do estigma. Mulheres, muitas vezes curandeiras, parteiras ou apenas pessoas diferentes, foram acusadas de pacto com o diabo. Os julgamentos eram brutais, e a fogueira se tornou símbolo dessa perseguição. Será que essas mulheres eram realmente feiticeiras? Ou apenas vítimas de preconceito e medo social? A Inquisição não matou apenas pessoas. Ela matou ideias. Livros foram censurados, conhecimentos proibidos, opiniões silenciadas. A ciência, a filosofia e até a arte sofreram com esse controle. O Índice de Livros Proibidos, criado no século XVI, tentava limitar o pensamento europeu. E aqui surge uma ironia. Ao tentar silenciar, a Inquisição acabou provocando ainda mais resistência. Filósofos, cientistas e reformadores protestaram contra esse controle. E pouco a pouco, a autoridade inquisitorial foi enfraquecendo. Com o tempo, a Inquisição perdeu força. A partir do Iluminismo, as ideias de liberdade, ciência e razão ganharam espaço. No século XIX, os tribunais foram oficialmente extintos em quase toda a Europa. A Inquisição deixou marcas profundas na memória coletiva, associada ao fanatismo, ao abuso de poder e à intolerância. Então, o que podemos aprender com a Inquisição? Ela mostra como o medo pode ser usado como ferramenta de poder. Revela como instituições religiosas e políticas podem se unir para controlar sociedades. Expõe os perigos da intolerância e da perseguição às diferenças. E, acima de tudo, lembra que a história pode se repetir, se esquecermos os erros do passado. A Inquisição foi, sem dúvida, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade, um tempo em que a fé se misturou com o poder e o medo se tornou lei. Uma lembrança de que toda vez que a liberdade de pensamento é atacada, um pouco da Inquisição renasce. E se você quiser mais investigações como essa, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.